Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um programa Diálogos, o podcast do Centro Universitário Farias Brito. E hoje, para discutir um tema muito atual, até o último podcast a gente começou a discutir também esse assunto, do analfabetismo digital, com o Acrisio Sena, e achei interessante convidar um especialista nessa área de data center, na área de inteligência artificial. Eu convidei o professor Makdowell Trigueiro. O professor Makdowell, ele é professor de Direito da Universidade Federal do Ceará, de Direito Econômico, de Direito Digital, vice-diretor, onde eu também estudei no início aí da minha vida acadêmica, na Faculdade de Direito da UFC, e também ele é secretário de Ciência, de Tecnologia, da cidade de Caucaia, nossa cidade aqui vizinha, onde está o Complexo Industrial Portuário do PCI Makdowell. É um prazer, faz tempo que eu quero te trazer aqui, você que tem também feito cursos no exterior, você hoje é um especialista nessa área e tem muito a dizer, porque o mundo todo está falando disso. Então eu queria começar com uma pergunta bem básica, O que é mesmo o data center? A gente viu agora, nesse final de semana, o ministro da Fazenda viajando aí o mundo, atraindo um data center. Tem se falado que um grande data center está vindo para o estado do Ceará, um investimento de 50 bilhões, aí da Casa dos Ventos, justamente para Caucaia, ali para o Complexo Industrial Portuário do PECEM, e isso pode mudar a economia do Ceará, do Brasil, está mudando do mundo. O que é mesmo um data center? A partir daí eu queria que você falasse da importância de ter data center e por que Caucaia está tão interessado nisso. Muito bom, muito boa pergunta. Bruno, eu queria, antes de iniciar, registrar o meu agradecimento pelo convite. Para quem não sabe, o Arthur Bruno foi meu professor lá. Um dia desse, Um dia desse, long time. E foi um dos grandes mestres que a gente teve numa turma especial lá do antigo Gel Batista, Então, eu tenho um carinho enorme por você. Não poderia faltar aqui ao seu podcast, que aí já é um sucesso aqui no Farias Brito. Então, muito obrigado pelo convite. Sobre o data center, realmente o mundo todo está falando de data center. E eu acho que você foi feliz em colocar. O ministro Haddad, ele esteve mês passado nos Estados Unidos em reunião com os grandes players de tecnologia, NVIDIA, Google, Amazon e outros que pretendem, não só pretendem, eles vão ter necessidade iminente e rápida de instalar data center no mundo todo. E o que é esse data center, para o nosso telespectador? O data center é um grande processador de dados. É um grande processador de dados. Ele processa os dados e não só processa, também armazena. Ele tem duas funções básicas. E por que isso? Hoje o nosso mundo vive de inteligência artificial. Eu acho que a maior riqueza do mundo hoje são os dados, São os dados. Os dados é o novo ouro, O novo ouro é o novo petróleo, E esses dados hoje eles são dinâmicos. Se você imaginar o antigo Serpro, os dados eram estáticos. Se você tinha lá a ficha lá, Arthur Bruno, idade, professor, aquilo é uma foto, é algo estático. Hoje os dados são dinâmicos. O Arthur Bruno, ele tem que estar sendo municiado e esse dado ele tem que estar sendo, digamos atualizado para a realidade, para que ele se preste ao papel dele. Perfeito. Isso em se tratando de dados armazenados. Perfeito. E os dados processados. Ora, se eu tenho hoje um mundo onde dizem que, espero que não, mas que serão controlados pelos robôs, Perfeito. Mas não controlados. Os robôs vêm a nos servir, isso é um caminho sem volta, é irreversível. Quem sabe, daqui a um tempo, nós vamos estar conversando com o robô, em entrevista, eles já vão estar tomando alguns empregos, que a palavra certa não é tomar, substituir. Porque nós humanos vamos nos preparar para esse futuro. E também carros autônomos, veículos elétricos, aviões elétricos. Essa turma toda ela precisa processar dados. Ora, tu imagina o carro autônomo, ele tem que ter dados para ele não bater um no outro. E esses dados eles são processados basicamente de duas formas. No chip que tem dentro, vamos voltar para o robô. Um robô que vai nos servir aqui.
né? Esse robô ele tem um chip interno para movimentos básicos. E outro que é processar dados mais complexos que vêm de data center. Outros tipos de dados que são processados em data center, nos inúmeros apps que nós temos. Um banco, o Banco Itaú, o Bradesco, tem um app onde ele armazena dados seu saldo, e processa seus pedidos, né, de transferência de dinheiro, enfim, de pagamentos e outros. E outros apps que fazem tudo hoje no mundo. E esses apps eles precisam processar dados. Antigamente, época do século, as empresas elas tinham um data center, um pequeno computador que processava aqueles dados, que hoje não é mais possível. Esses dados eles são processados numa nuvem. E essa nuvem, essa cloud que a gente chama, ela é, na verdade, uma cloud que você compra espaço de um data center. Perfeito. Então, o mundo todo vai Depende de data center. O mundo todo depende diante da velocidade de mudança, ainda mais agora com a inteligência artificial, que você tem uma inteligência que todos nós conhecemos, que é o ChatGPT, né? Tem outras inteligências. Gemini, né? Gemini, DeepSeek, eu poderia citar várias aqui. Tá? Mas que tipo de inteligência é essa? Ela é uma inteligência generativa. Mas o que é isso? O que é uma inteligência generativa? Ela processa informações à medida em que você municia ela de perguntas, com base em dados que ela armazenou. Ok? Por exemplo, se eu abrir hoje meu chat GPT e colocar quem é Arthur Bruno, rapidamente ele vai no banco de dados, processa e me responde. Professor, político, ex-deputado, e puxa o teu background. Tá? Essas inteligências elas precisam que sejam processados dados e precisam também de uma outra precisam de energia, né? Preciso muito de energia, que é o outro ponto. Ou seja, o que é que eu resumidamente, feito essa introdução do que seria o data center para processar o dado ele precisa de energia e ele também, Bruno, esquenta. Você já, uma analogia, às vezes quando você está fazendo uma prova, pensando muito, às vezes, poxa, minha cabeça está processando, ela esquenta. E eu preciso resfriar. Então, o data center precisa também de água. Né? Então, energia e água. Energia, água e muitos computadores processando. Perfeito. É isso que eu queria te perguntar, porque a gente tem visto muito o governador Eumano de Freitas, aqui o governador do estado do Ceará, investindo muito em atrair data centers, como atrair também energias renováveis para o estado do Ceará. Ao mesmo tempo, o governo do estado com o governo federal vem fazendo todo esse esforço há décadas para que o Ceará tenha água espalhada por todo o estado e, sobretudo, para áreas onde há mais demanda dessa água. Então, é tudo isso que você está falando. Eu queria compreender, McDowell, por que Fortaleza, Caucaia, o Complexo Industrial Portuário do Pecém são tão relevantes para o setor de data center e de energias renováveis. Por que aqui tem atraído tanto esses investidores ou está se trabalhando para trazê-los? O que tem aqui essa área que pode de encantar esses investidores? Excelente pergunta, Bruno. Vamos lá. Nós tivemos, de um ano para cá, a chegada dos cabos submarinos na Praia do Futuro. Tá? Guarda esse dado. Cabos submarinos chegou na Praia do Futuro. São 18 cabos, né? 18 cabos. Para que servem esses cabos? Esses cabos são... Fortaleza é a menor distância para a Europa. Então, esses cabos, eles vão... É por meio deles que os dados processados vão chegar rápido na Europa em milésimos de segundo. Por exemplo, aquele robô que está servindo uma casa lá na Europa, ele pode, não estou dizendo que vai, estar com os dados sendo processados no data center de Caucaia. E é perto também da África e é perto da América do Norte. Em termos de América do Sul, é um dos locais mais próximos da América do Norte, portanto, Estados Unidos, Canadá, México. Exatamente. Inclusive, atraímos um data center na Praia do Futuro chamado Angola Cable. O Angola Cable, inclusive, em 2018, ele fez a ligação de um cabo para processar os dados dele, que não é suficiente de todos, com o Porto do Pecém. Aí eu não posso deixar de falar do Porto do Pecém. O Porto do Pecém ele tem duas EPS.
Na verdade, ele tem uma ZPE, perdão, apenas dividida em 2 cidades. O porto está sediado em São Gonçalo, mas ele tem área de Caucaia e São Gonçalo. Perfeito. Essas cidades são irmãs e devem trabalhar de forma conjunta para o bem do Estado, para o bem do país, para que a gente atraia grandes empresas e gere muito emprego. Né? Para você ter uma ideia, esse data center que está vindo para Fortaleza, que é do TikTok, junto com a Casa dos Ventos. Né? Que é uma empresa chinesa, né? TikTok não é chinesa? É uma empresa chinesa, é uma das maiores empresas do mundo. Né? Um player que, assim, digamos assim, que dispensa apresentações. Né? E é um grande processador. Ele precisa cada vez mais, não só para o TikTok, sim, para os novos produtos que estão surgindo que precisam de processamento de dados. Então, você vai... Há uma promessa, né, que está se tornando já realidade. Eu tenho muito cuidado ao anunciar isso, porque já aconteceram outros anúncios que não vieram. Se frustraram, né? Que se frustraram, mas esse me parece ser um anúncio bem firme. Eu já ouvi a interlocução com a turma da Casa dos Ventos, que é do Dr. Mário Araripe, que é um grande empresário, um dos cearense, né? Cearense, visionário, engenheiro, e uma pessoa que tem a nossa admiração, o nosso respeito. E ele vai se juntar ao TikTok para montar um data center de 50 a 55 bilhões de reais de investimento. Nunca uma empresa chegou a investir um valor tão alto no Ceará. Sim. E aí eu falo Ceará por quê? Porque o porto é do Ceará. Sim. Você tem ali uma parceria com Roterdã no porto, que tem 30% do porto e controla ali parte do modelo do porto, que é um modelo que a gente, na gestão, salvo engano, do Danilo Serpa, que foi presidente do Porto, que foi uma gestão exitosa. E hoje ele está na ADES, né? Está na ADES, um grande executivo, que eu tenho o privilégio de conhecer e gozar da amizade. E, na época, o modelo de Roterdã, Roterdã, quando o Brasil foi descoberto, ele já existia há 200 anos com o modelo de porto. Sim. Então, foi inteligente a forma como ele trouxe. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, Bruno, porque o porto ele tem a ZPE, que é a Zona de Processamento de Exportação, zerando impostos federais e tal. E nessa ZPE ele tem aproximadamente 1.800 hectares em Caucaia e 1.100 em São Gonçalo. Okay. Com a sede em São Gonçalo, mas eu diria que boa parte do porto hoje está em Caucaia. Perfeito. E tem mais empresa hoje na ZPE de Caucaia, que está em oxigenação ainda, e eu explico já o motivo. As empresas grandes que estão vindo para lá, de hidrogênio verde, até solar ou energia dos ventos, elas precisam escoar a energia que elas produzem. E aí nós temos um gargalo. Um gargalo que o governo do Estado, com o governador Herman Mano, tem se preocupado, tem uma visão futurística disso e sabe da importância disso. E, juntamente com a ONS, que é a agência, que é a operadora das linhas de transmissão, elas já deram o ok para linha de transmissão do data center. Isso foi decisivo para a escolha de Fortaleza. Ou seja, haverá energia para esse data center. Vamos lá, só relembrando o começo. Precisa de muita energia, sendo didático, eu preciso processar, mas eu preciso de muita energia. E aí tem um outro fator. Que energia? Energia limpa. Okay. E aí você tem 3 tipos de energia limpa. Okay. Você tem a fotovoltaica, você tem a energia dos ventos, né, e você tem o hidrogênio verde. Okay. Professor, existem outras energias? Claro que existem as energias marrons, né? Hidroelétrica, termoelétrica e tal. Mas para que as empresas obtenham as isenções fiscais do governo federal, essa energia que vai abastecer o data center, ela deve ser uma energia limpa. Perfeito. Só que ao eu tenho uma grande usina de hidrogênio verde, eu tenho que escoar isso numa linha de transmissão para chegar ao data center. Perfeito. E nós não temos estrutura, existe esse gargalo para absorver todas que vêm, e isso urge uma resolução. Foi resolvido já a primeira, e há também
um esforço muito grande do governo federal, do ministro Haddad. Ele esteve, como eu falei no início aqui da entrevista, mês passado com esse splay e anunciou uma lei complementar para a isenção total de impostos para os data centers que devem vir para o Brasil. E aí a estimativa é que se atraiam, Bruno, 2 trilhões de investimentos em data center no Brasil. E, pelo que eu estou entendendo, e aí nós boa parte virá para cá, por causa dos 18 cabos, que isso aí facilitaria. E ainda tem a ZPE, que tem questão de isenção de impostos, né? E tem o porto, com o Porto de Roterdã, que isso facilitaria todo esse comércio e essa relação. Você entendeu isso, tudo. Né? O nome disso é vantagem comparativa. Tá. Nós temos uma vantagem comparativa imensa, porque eu já tenho os cabos submarinos chegando aqui. O que é que ainda falta? Falta melhorar a estrutura das linhas de transmissão, falta uma fibra ótica saindo da Praia do Futuro e ligando ao porto, para quê? Vamos lá. E seria pelo mar? Pelo mar. Não, aí seria terrestre. Okay. Terrestre. A Etice, há um tempo atrás, ela fez um trabalho brilhante de colocar o cinturão digital. Sim. Só para que o telespectador da gente entenda, esse cinturão digital foi aproveitado dos postes e ele foi aéreo. O ideal é que uma fibra ótica, ela venha, até para evitar cortes e tudo, Sim. ela venha submersa. Perfeito. Né? E há notícias, eu não posso te garantir isso, de que um grande player aqui, entre eles a Marquise, talvez ela faça essa ligação que é fundamental entre o porto, entre a Praia do Futuro e o porto. Praia do Futuro, porque chegam os cabos submarinos lá. Exatamente, porque aí é como se os cabos chegassem, se eu tenho fibra ótica até a ligar os cabos aqui, é como se eu tivesse como se eu tivesse o cabo dentro do porto, tá percebendo? Ou seja, eu processo o dado aqui, vai na fibra ótica e do porto ela vai direto para a Europa, ou seja, e aqui eu estou exportando um produto. Que produto é esse? O dado processado. E por ser produto, se paga ICMS. Okay. E aí, hoje, Caucaia tem essa vantagem comparativa, porque o data center vai ser instalado dentro dos 1.800 hectares da ZPE de Caucaia, poderia ser em outro local, mas nós precisamos junto, humildemente, a cidade onde eu estou sob o comando do prefeito Naumi, que tem uma visão, e eu preciso registrar isso, futurística. Lá nós não trabalhamos, não é só na minha secretaria, há todo um conjunto, nós trabalhamos de forma harmônica para aproveitar a geração de empregos que Caucaia vai ter, tá? E isso exige um esforço conjunto do governo federal, do governo estadual, das prefeituras e não só disso, também das instituições. Nós estamos buscando a FIEC, nós estamos buscando institutos privados como o Instituto Atlântico, nós estamos buscando o IFCE. Inclusive tem o IFCE lá, né, no PCM. Inclusive tem o IFCE lá, excelente, muito bem gerido. O antigo Instituto Federal, o Instituto de Educação. Onde eu estudei, lá atrás. A Escola Técnica Federal. Estudei na época da Escola Técnica Federal. Perfeito. Então, esse instituto, eles vão dar o treinamento, as parcerias que nós estamos buscando, que a população precisa, para ela ser absorvida nos empregos que virão. Porque, veja bem, o data center ele vai empregar, sei lá, de 10 a 15 mil pessoas. Dizem 15 mil pessoas na obra. Na construção, né? Que são várias obras, que seja 3 mil por fase. Tá. Total, durante 2 anos, até segundo semestre de 2027, quando estará pronto, durante esse total, entre empregos diretos, aí eu estou falando indiretos também, 15 mil pessoas. Mas o data center em si, ele tem uma mão de obra muito especializada. Empregos diretos, ao final, serão uma mão de obra bem especializada e se estima-se em 500 pessoas. Mas eu estou falando de 12 quadras, que é um hiper data center. Nós temos 3 aqui na Praia do Futuro, que não é uma quadra. Então, a capacidade de processamento aqui é muito grande. Eu preciso escoar esse dado que vai ser cobrado ICMS, porque é produto, perceba, não é serviço. Vai ser escoado via fibra ótica para chegar no cabo submarino. Mas o ICMS também reverte para a prefeitura. Uma parte dele vai... Macdov, então, veja. Hoje, lá no Complexo Industrial Portuário do PECEM, nós temos já um porto muito dinâmico, um porto que tem crescido muito
digamos assim, na comercialização normal. A ZPE é uma grande vantagem, porque é uma zona de processamento e exportação. Os produtos que são produzidos e exportados, eles não pagam impostos. Inclusive, um percentual pode ser vendido dentro do próprio país, não é? Isso é uma vantagem da nossa ZPE. O Ceará é um dos poucos estados do Brasil, talvez até pouco tempo o único, que tinha uma ZPE funcionando nessa relação do porto com Roterdã, portanto, essa relação muito próxima aí da Europa. O estado do Ceará está investindo muito em usina eólica, em usina fotovoltaica, está investindo no hidrogênio verde, portanto, a energia limpa. Isso tem tudo a ver com a questão das mudanças climáticas, adaptação, mitigação, não é? E evitando aí esse aquecimento global que nós estamos vendo. Então, está tudo dentro disso. Mas eu te pergunto, nós teremos mão de obra qualificada para esses investimentos? O Ceará tem condição de... Porque é importante que esses investimentos venham. Impostos, enriquecimento do Estado, isso é bom para as políticas públicas, mas é muito ruim que esses empregos sejam de fora, né? Que profissionais de fora venham para esses empregos tão nobres como nós vamos criar com os data centers. Que a gente não importe mão de obra especializada lá fora e que tenha a nossa aqui. Isso é um desafio, é uma excelente pergunta, e é para isso que nós temos a missão de buscar essas parcerias com grandes players aqui, como o próprio Instituto Federal, com a Universidade Federal, da qual eu faço parte, e as universidades privadas também, a Unifor também, e outras têm excelentes cursos, como o próprio a Universidade Farias Brito, que tem cursos excelentes aqui. Então, essa parceria é necessário que a gente busque convênios para treinar não só a nossa população de Caucaia, mas do entorno ali, para que a gente consiga aproveitar essas oportunidades, né? Energia é tudo. Energia é tudo. Coloca na cabeça o seguinte, os carros todos vão precisar de bateria. Bateria tem energia. O carro elétrico. Houve a transição energética já. Né? E nós precisamos também escoar. Então, existem esses gargalos, mas processamento de dados é uma realidade que não volta mais. E quanto a, inclusive, notícias que, por uma questão de confidencialidade, eu não posso falar aqui, de outros data centers também querendo vir ali para o entorno de Caucaia e de São Gonçalo, para aproveitar não só a ZPE. Né? E isso tudo, você pode dizer, poxa, Caucaia está no local certo e no momento certo. No tempo certo. Né? Porque, por uma visão boa do governo federal, uma visão fantástica do ministro Haddad, de entender esse novo mundo, esse novo momento, e buscar atrair, por meio de uma lei complementar, que está sendo aprovada agora, para beneficiar os data centers que queiram vir para o Brasil. O Brasil é um país das oportunidades ainda. Né? E respondendo a sua pergunta, a gente tem, sim, um projeto, um programa para treinar toda a população junto. Nós estamos atuando de forma harmônica. Eu sou uma secretaria só, mas todas as nossas secretarias ambiental, da educação, inclusive de saúde e outras, estamos trabalhando de forma harmônica para se preparar para esse futuro. Né? E esse é um legado que o prefeito Naumir Amorim quer deixar na cidade de Caucaia. Muito bem. É bom lembrar aqui, para o nosso internauta que está acompanhando, que o Ceará tem 184 municípios. Caucaia é o segundo município mais populoso e, salvo engano, é o terceiro em economia. Terceiro ou quarto. Já vai ultrapassar. já vai Fortaleza ser o segundo. E Maracanaú. Não passa de Fortaleza, mas Maracanaú. O que é que acontece? É só a gente buscar um pouco atrás. No governo, acho que do Tasso, se abriu o complexo industrial lá em Maracanaú. Porto, foi a partir do governo Tasso, né? O Porto também, que foi e teve continuidade, todos os governos continuaram, né? Mas você vê, Maracanaú, que é um espaço bem menor, Maracanaú, do que Caucaia, mas o que é que oxigenou Maracanaú e por que hoje ela tem uma renda maior do que Caucaia? Devido à industrialização que para ali foi, né? Que foi uma visão de se colocar as indústrias ali. Pois bem, as indústrias que vão vir para Caucaia serão de tecnologias, e essa sim é a indústria do futuro. Essa é a indústria cuja a mão de obra é mais especializada, mas é um caminho irreversível, um caminho sem volta, onde não só o Ceará, não só Caucaia, mas todo mundo está se preparando para isso. Muito bem. Isso é importante, né? Nós tivemos aí, a partir do século XV,
até o século XVIII a Revolução Comercial, a Isso. globalização. Tivemos, a partir do século XVIII e durante todo o século XIX, início do XX, a Revolução Industrial. E hoje é a Revolução dos dados. Riqueza são dados, né? E que bom que Caucaia e Fortaleza crescerão muito, gerarão muitos empregos com todos esses investimentos. O McDowell, eu queria muito te agradecer você deu informações importantes que tem tudo a ver com o desenvolvimento da área metropolitana, porque Caucaia hoje é quase um bairro de Fortaleza, então os empregos que vão surgir lá de qualidade, oportunidades, servirão também para as pessoas de Fortaleza, de toda a área metropolitana, efetivamente. E eu quero aqui deixar aqui os microfones de Farias Brito para o seu fechamento, aqui, o seu encerramento. Joia, professor Bruno, que foi meu professor, né? Na verdade, nós estamos numa revolução, né? Só que a história ela precisa se distanciar do tempo para dar o nome à revolução da qual nós estamos vivendo, informacional, de dados, tecnológico. Mas nós somos atores de uma revolução atual, perfeito, bem mais curta do que a industrial e as outras, né? A minha palavra final é que a gente se una, né? Governo do Estado, prefeitura, sociedade, né? Registrar o apoio que o governo humano está dando, independente de política, à nossa cidade, claro. E por ter essa visão, e em breve a gente vai estar em audiência com ele também, para montar uma estratégia importante, porque aí não estou falando de Caucaia, estou falando do Ceará. Claro. Né? Outros data centers podem ir para outras cidades. Sim. Né? Mas, e agradecer esse espaço, dizer que eu estou à disposição, né? Parabenizar aqui o teu podcast, a Universidade Farias Brito, que tem cursos, quem sabe pode nos ajudar. Sim. E finalizar com a provocação, né? Quem sabe a gente faz um convênio lá com o Caucaia para que vocês treinem lá a nossa população tão carente. Olha né? aí, perfeito. Professor McDowell Trigueiro, professor de Direito da Universidade Federal do Ceará, vice-diretor da nossa Salamanca, da nossa Faculdade de Direito, e hoje prestando aí o seu talento, a sua competência, o seu conhecimento à Prefeitura de Caucaia como secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Desta maneira, a gente encerra mais um podcast Diálogos do Centro Universitário Farias Brito e na próxima semana voltaremos com um assunto de importância para o Ceará e para o Brasil. Boa semana para vocês.